Já vimos até aqui que a Bíblia é um livro singular na história humana. É o livro mais traduzido, mais publicado e mais vendido de todo o mundo. Foi o primeiro também a ser impresso, e isso aconteceu por mãos de Gutenberg em 1450 na Alemanha. Mas afinal, o que ele tem de tão especial e faça com que seja relevante para nós no século XXI? E essa tal de bibliologia é relevante? Essas e outras questões serão estudadas a partir de agora aqui no Teolosofando. Graça e paz, povo de Deus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Teolosofando, um lugar de crescimento, de transformação espiritual e intelectual. Estamos estudando sobre o livro mais importante da história, amado por muitos e odiado também. Esse livro tem inspirado muitas constituições de países importantes ao redor do mundo. Vidas são transformadas e reinos se rendem aos seus ensinos. Na aula de hoje, faremos uma abordagem sobre a importância das Escrituras Sagradas para nós e a relevância dessa disciplina da teologia sistemática chamada de bibliologia. Para que a nossa aula seja mais didática e dinâmica possível, eu lhe convido a anotar os nossos objetivos, os nossos norteadores. E como primeiro objetivo para a nossa aula, para este encontro, é relembrar o conceito corrente de bibliologia. Nós já tivemos um encontro, já tivemos uma aula aqui que trabalhamos este conceito importante e agora nós estaremos relembrando. Segundo, analisar os aspectos estudados no campo da bibliologia, o que ela estuda, quais são os campos da teologia que ela engloba, como também apresentar a importância das Escrituras Sagradas para a humanidade em geral. Esses são os nossos objetivos, nossos norteadores. Então, como primeiro objetivo nosso, eu quero lhe convidar a relembrar o conceito, a definição corrente de bibliologia. Para tal, acompanhe conosco na transição a seguir. A palavra bibliologia é formada a partir de dois vocábulos gregos, biblion, que tem o sentido de livro, e logos, estudo ou tratado. Pode ser definida como a doutrina acerca da Bíblia. É a disciplina da teologia sistemática que estuda a Bíblia em seu aspecto doutrinário, sendo ela a palavra de Deus aos homens. Então, de acordo com esta definição, podemos concluir que bibliologia vem de dois vocábulos gregos, biblion e logos. Portanto, nós podemos concluir que é o estudo acerca da Bíblia ou a doutrina acerca da Bíblia. Bibliologia é uma disciplina dentro da teologia sistemática que estuda a palavra de Deus como tal, como também sua estrutura e divisões como um livro. E quais são os aspectos estudados dentro da bibliologia? Estudamos sua estrutura, quando consideramos, e já tivemos uma aula aqui também no Teolosofando sobre isso, quando estudamos sua divisão, as classificações dos livros, capítulos, versículos, particularidades, como também o tema central,
estudamos na bibliologia a Bíblia como um livro divino, nesse sentido inspirado. Estudamos o cânon sagrado e a sua canonização, a história da canonização. Estudamos também a preservação e tradução do texto bíblico. Isso inclui, dentro de tudo isso, elementos de história, elementos de geografia, elementos também de usos e costumes orientais, sistemas de medida, economia, história das nações, povos antigos, personagens e, por que não dizer também, as mazelas da humanidade. São aspectos estudados dentro dessa disciplina acerca da palavra de Deus, que é a bibliologia. Tudo isso nós já acoplamos aqui, tudo isso nós já estudamos aqui no Teolosofando, e eu lhe convido a assistir também os outros vídeos dessa série. Já ficou claro em nossa mente que a Bíblia é um livro importante, por que não dizer o mais importante da história humana. É um livro singular, mas afinal, o que faz com que este livro seja tão importante para nós? Qual a sua relevância para a sociedade pós-moderna aqui no século XXI, uma vez que esse texto foi produzido há muito tempo? Então, qual é a sua relevância? Por que ele é tão importante para nós? E eu quero lhe convidar, a partir de agora, a fazer as devidas anotações para que possamos compreender a importância das Escrituras Sagradas para nós no século XXI. E eu destacaria inicialmente a importância por causa do seu alcance. Isso mesmo. A Bíblia, ela pode ser lida por um analfabeto. Então ela alcança um iletrado. Ela alcança o analfabeto quando se dedica afinco a interpretá-lo, a compreendê-lo com o auxílio do Espírito Santo. Mas esta mesma palavra, este mesmo texto sagrado e inspirado por Deus, alcança também o mais instruído dos homens, o mais letrado. Diante disso, ela é amada por ambos e fala ao coração de todos. Então, desde o semi-analfabeto até o mais letrado dos homens, pode se debruçar sobre esse texto, pois nós temos a consciência que, à medida que o fazemos, o Espírito Santo, o mesmo que inspirou os autores a produzirem, a registrarem a palavra de Deus, falará também ao nosso coração. A Bíblia tem um alcance universal. Seus valores, seus princípios, sua mensagem alcança o coração de todos. Então, primeiramente, podemos destacar que a Bíblia é importante por causa do seu alcance. Como também destacaríamos a sua importância por causa da sua origem. O que faria com que um livro tão antigo e ao mesmo tempo ser tão moderno, tão contextual, falar a alma do mais instruído, como acabamos de mencionar, como também é o mais simples dos homens? Não teríamos outra explicação a não ser a sua origem divina. E para que possamos relembrar e compreender a origem divina das Escrituras, portanto a sua inspiração, eu lhe convido a examiná-la. Você pode acompanhar comigo? Anote as duas referências e acompanhe na sua Bíblia. Primeira referência, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, e posteriormente,
estaremos lendo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro 1, 20 e 21. O texto nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a origem da palavra é divina. O Espírito Santo de Deus inspirou, motivou, conduziu, guiou os autores sagrados para a produção desse texto. Diante disso, a sua origem é divina. 2 Timóteo 3,16, Paulo ele também compreendia isso ao escrever: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, a inspiração, através do Espírito Santo, traz-nos essa compreensão de que a Bíblia é de fonte divina. Cláudio Honor Ferreira de Andrade, ele contribui sobre inspiração, nos dizendo assim: inspiração é a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados, que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus. Na voz de Tomás de Aquino, o autor principal da Santa Escritura é o Espírito Santo. O homem apenas foi o seu autor instrumental. Concluímos, diante disso, que a mente por trás da Bíblia não é humana, mas divina. O homem, por mais intelectual que seja, ele não pode produzir um texto tão contextual que fala ao coração de todos. Por mais capacitado, inteligente e intelectual, o homem é incapaz de produzir um texto como este. Todas as literaturas produzidas no mundo ou por mãos humanas, por vezes precisa passar por um processo, por uma atualização. A Bíblia não. Ela é atual, ela é viva, sempre oportuna. Não precisa fazer revisão, ajustes. Nas palavras do reverendo Hernande Dias Lopes, Deus não precisa fazer rascunhos em seus planos. Portanto, podemos concluir que sim, a Bíblia é a palavra de Deus para os nossos corações. Quer ouvir a voz de Deus? Se volte para as Escrituras. Além de ser inspirada, fonte divina, a Bíblia também é uma fonte de sabedoria. Ela nos fornece algo muito maior do que o conhecimento. Ela nos concede sabedoria para que possamos tomar as nossas decisões, as decisões corretas para a nossa vida. Nós vamos mencionar duas referências, das quais eu quero que você anote uma para ler e meditar posteriormente, e a outra nós faremos menção, leitura aqui. A primeira referência, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, e eu gostaria que você lesse esse texto após a conclusão desta aula e meditasse sobre ele, como também Provérbios, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Este eu faço questão de ler com você. Você tem um exemplar bíblico, pode ser impresso, com a minha que eu tenho aqui, como também um material aí eletrônico, digital. Acompanhe conosco, por gentileza, Provérbios capítulo 1, a partir do verso 1. Provérbios de Salomão, ele introduz assim:
filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se perceber a instrução do entendido ou do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Então a palavra de Deus, ela é fonte de sabedoria. E Tiago, ele compreendeu isso ao escrever na sua epístola, no capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Diante disso, a palavra de Deus é fonte de sabedoria. Quer ser sábio, quer ser prudente, quer ser simples, recorra às Escrituras, mergulhe, medite, aprenda com ela. Permita que esse texto preencha todas as lacunas do seu coração, pois é uma fonte inesgotável de sabedoria. Podemos também apresentar o argumento das heresias, pois é através da Bíblia que combatemos as heresias. A ausência de ensino e estudo bíblico é uma fonte central de muitas heresias e aberrações que encontramos hoje na pós-modernidade. Há pessoas que se dizem cristãs e não possuem um mínimo de maturidade e equilíbrio e que só pode vir por intermédio das Escrituras e do seu estudo. E eu quero lhe convidar a ler comigo 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, quando Paulo vai instruir o seu discípulo dizendo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas, para os mitos. O detalhe, Paulo orienta o seu discípulo Timóteo, pregues a palavra. Talvez nós precisamos de uma reforma, assim como aconteceu no período da reforma protestante, ali liderada por Martinho Lutero. Nós também precisamos de uma reforma. Resgatar a centralidade das Escrituras nos nossos cultos, nas nossas liturgias, na nossa vida cotidiana. Pregues a palavra. Precisamos resgatar com urgência a centralidade das Escrituras para combater as heresias, os excessos que nós encontramos na pós-modernidade. E a Bíblia, ela nos outorga, nos dá autoridade para que possamos combater tais heresias. Ela é importante também por causa que nos dá autoridade para a nossa comissão. O ensino das Escrituras é o tema central da grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o detalhe. Ensinando-os a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 e 19. Se temos a ordenança, a comissão de ide pregai, também temos o mandamento de ide e ensinai. A autoridade que precisamos para concluir com excelência a nossa missão está na palavra de Deus. Ela nos dá autoridade para que possamos concluir com êxito, com excelência, a missão que nos foi dada por Jesus Cristo. Ela também revela o plano divino de salvação para o homem. As Escrituras nos oferecem subsídio para que possamos entender a grande salvação que nos foi concedida, a bendita esperança do cristão. Jesus Cristo, e isso foi registrado por João no capítulo 5, versículo 39 do seu texto, do seu evangelho, ele disse: examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia não nos foi dada para nos informar, ela foi nos dada para nos salvar. Pois se em Cristo nós encontramos salvação, a Bíblia nos aponta o caminho. Nas palavras do Dr. Dwight Lima Moody, as Escrituras não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Se é apenas em Cristo que encontramos salvação, e a Bíblia nos revela isso, pois Atos dos Apóstolos diz: em nenhum outro há salvação pelo qual devamos ser salvos, nem debaixo do céu outro nome há. Então, se em Cristo nós encontramos salvação, a Bíblia nos direciona neste caminho. Como eu já mencionei em outras aulas aqui, Deus se revelou. Se revelou na criação, na história, por meio dos profetas. Deus se revelou na pessoa bendita de Cristo Jesus, como também através da sua palavra. Se queremos conhecer a Deus, o Pai, precisamos nos voltar para a pessoa bendita de Jesus Cristo. E se queremos conhecer a Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras, pois ela nos aponta o caminho da vida eterna. Eu quero concluir citando o poeta inglês do século XVIII, Samuel Taylor. Acompanhe conosco na transição. Encontro na Bíblia palavras para os meus íntimos pensamentos, canções para minha alegria, alívio para as minhas dores mais profundas, reabilitação de todas as minhas debilidades e fraquezas. Na voz do salmista, ele disse no Salmo 119, verso 97, ó, como eu amo a tua lei, ela é minha meditação em todo o dia. Se você ler esse texto, e eu lhe convido a fazê-lo logo após o término desta aula, para o salmista, a palavra de Deus é fonte de sabedoria. Tal fonte o leva a ser o mais sábio dos seus inimigos e mais entendido do que até mesmo seus mestres. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E a minha oração neste encontro é que este amor que transbordou o coração do salmista possa transbordar os nossos corações também. Leia a palavra, examine-a, estude, ame a palavra de Deus. Que a Bíblia Sagrada rompa as barreiras de nossas prateleiras
e como expressou o salmista dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ela encontre guarita, morada nos nossos corações. Ela é uma fonte inesgotável para a vida eterna. Conheça a palavra de Deus que temos à nossa disposição. E eu concluo lhe fazendo um convite. Se estes nossos encontros, estas aulas que são ofertadas aqui no Teolosofando gratuitamente a você, têm feito sentido para a sua vida, tem sido relevante, se não é inscrito no canal, aproveite, já se inscreva, ative as notificações. Se você já é inscrito, deixe aí suas contribuições nos comentários, suas dúvidas, seu feedback, como é que está aí as nossas aulas, compartilhe conosco, diga para nós o que você tem aprendido, o que nós podemos melhorar aqui no Teolosofando, pois a nossa missão é ofertar um conhecimento sadio, teológico, bíblico, cristocêntrico para você e compartilhe o link desta aula no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais. Diga para todo mundo, tem coisa boa sendo produzida lá no Teolosofando. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Eu lhe aguardo para a nossa próxima aula, nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, onde estaremos estudando algumas dicas importantes para que possamos ler, examinar e compreender a palavra de Deus com excelência. Eu lhe aguardo. Um grande abraço e até lá. Yeah.